Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez com vocês aqui pela UP TV, no programa onde a estrela principal é a educação. E o principal participante é você que está nos vendo agora no Brasil, em vários países por aí, falando de educação. E hoje nós temos um tema muito interessante. Você pode participar aí na tela da UP TV, mandando a sua pergunta, a sua proposta, a sua notícia, a sua opinião. E o tema de hoje é andragogia. E por que andragogia? Porque todo mundo sabe que pedagogia é a arte de se ensinar crianças. E a andragogia é a arte de ensinar-se adultos. Vamos ver, então, quais são os mecanismos pelos quais o adulto aprende. Não adianta querer ensinar um do jeito que ensina o outro, porque não vai dar certo. O adulto tem o seu jeito certo de ser ensinado. Isso pode ser na escola, num curso de nível superior, ou mesmo no ensino médio, para alguns casos. Pode ser no trabalho, no treinamento do trabalho, na instrução do trabalho. Pode ser em casa, pode ser no EJA também, na educação de jovens e adultos. Então, muita gente tem interesse em saber como é que funciona esse mecanismo de aprendizagem do adulto. Então, nós teremos, então, daqui a pouco uma entrevista aqui com uma professora especializadíssima nessa área, que vai nos dar uma aula sobre esse assunto. Por enquanto, nós vamos apresentar aqui o nosso participante de sempre, professor Dirceu Moreira. Como é que vai? É que eu sou participante sempre, entrevistado sempre. É verdade. Qualquer coisa eu estou entrevistado. Então, mas hoje a minha entrevista vai mudar um pouco de foco, porque eu vou pegar uma criatura que eu conheço há muito tempo e que domina uma das artes mais difíceis que o pessoal está confundindo, pedagogia com andragogia, e está na hora realmente a gente levantar esse questionamento, que vai ser a professora Lucilena, que nós vamos cravar ela aqui de perguntas para ver se a gente consegue entender, afinal de contas, por que se parou de falar de andragogia? Verdade. É a informação, nós estamos aqui para isso, né, para poder informar realmente o que é real na educação, né? Então vamos cumprimentá-la. Boa noite, professora. Boa noite, Serrano, boa noite, Dirceu. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo. Essa ela que falou que está compartilhando e está aprendendo, então já estamos entrando na dinâmica da educação. Com certeza. E a gente já pode crivá-la? Não, eu vou primeiro apresentá-la. Primeiro você vai, você tem um tempinho de respirar. Ela é muito conhecida nos meios dos treinamentos, das palestras por aí, né? Mas o nosso público vai saber um pouquinho mais sobre ela agora. A professora Lucilena Cordeiro, que até peço que mostre, ela está muito elegante, inclusive, como sempre, né? Que a nossa câmera mostre a professora enquanto fala sobre ela. A professora Lucilena Cordeiro, ela é mestre em administração, educação e comunicação. Palestrante comportamental, motivacional, conferencista, coach e escritora. Mas, aí não, é uma covardia falar isso, mas ela não esconde porque ela se mantém sempre bonita e elegante ao longo do tempo, né? Mais de 25 anos trabalhando com técnicas andragógicas, com abordagens interativas, utilizando ferramentas de coaching, PNL, storytelling e dinâmicas diferenciadas. Mais de 400 cidades percorridas no Brasil. Ainda bem, né? Então, uma vez apresentada a professora, eu passo aí a palavra ao professor Dirceu Moreira, que eles vão ter um bate-bola muito interessante aqui. Eu só vou interromper para atender nossos internautas e para mostrar alguns vídeos que nós temos aí depois pela frente. Ok, professor? Ok. Professor, eu começo a fazer para você assim, um questionamento e você se posicionar, que eu tenho procurado ler, estudar alguma coisa sobre a andragogia, e eu fico assim pensando, por quê? O que aconteceu? Que o nome desaparece, se ficam inventando pedagogia do adulto, ficam inventando pedagogia empresarial, logo no empresarial, que o foco é totalmente andragógico, as palavras existem para serem usadas. O que você me fala? O que foi que aconteceu? Estamos resgatando isso ou a coisa tem a tendência a ficar mesmo na pedagogia, ao invés de usar o termo andragógico? Olha, lamentavelmente, o termo andragogia ainda vem bem lentamente sendo incorporado nas grandes organizações, que é o meu métier, né? Estou em grandes organizações, estou nas universidades, ou seja, o público adulto. Ok? Sim, mas quando nós citamos a palavra andragogia, primeira coisa, eu sou amante de etimologia, Dirceu. Eu também gosto. Amo a etimologia. Eu
O que é etimologia? Origem das palavras. Exato. Se nós pegarmos a origem da palavra andragogia, que já vem do grego, Platão, na sua teoria da educação, já tratava da andragogia. Andragos, angró, uma série de termos, né, que até hoje ninguém definiu o verdadeiro, a origem, mas vem exatamente sinalizar que é uma forma diferente de educar adultos, que ela é mais do que uma arte, ela constitui-se, na realidade, de uma ciência. Sim. Só que, com o tempo, o foco foi sendo sempre ensinar, educar crianças. E a pedagogia, paidós, pedagogos, etc., a infância, se apropriou também para os adultos, erroneamente. Pedagogia são as técnicas, os movimentos que nós podemos fazer para educar crianças. Isso, e andragogia para adultos. Então, mas são me técnicas surpreende, diferenciadas. Lúcia, sabe o que me surpreende? É que recentemente eu estava pesquisando para ver alguns livros, aí lá, pedagogia empresarial. Eu falei, mas, nossa, se as pessoas gostassem um pouquinho mais aí dessa questão da etimologia das palavras, talvez nós voltássemos a utilizar. Agora eu vou fazer uma outra colocação para você, é o seguinte. Diante disso, diante dessa situação, você não acredita que pode ser que o meio que se utiliza da andragogia, que não utiliza hoje a pedagogia, será que não acabam dando treinamentos como se estivesse treinando crianças? Eu posso assegurar que mais do que 80% sim. Por quê? As próprias universidades que cabe preparar adultos se utiliza de técnicas pedagógicas. Pedagógica. Essas pessoas preparadas nas universidades com técnicas pedagógicas tendem ao quê? A reproduzir técnicas pedagógicas e não andragógicas. O que nós temos observado? Quando você pega a pedagogia em si e leva para dentro da organização, e nós temos feito estudos a respeito disso, o nível de resposta não é tão satisfatório. Porque como você vai avaliar técnicas aplicadas ao adulto utilizando-se de técnicas para a infância? São formas completamente diferentes de conduzir o processo. Mesmo porque a criança, ela é dependente. Ela necessita do professor como mestre que vai à frente. O adulto, ele quer ver a prática daquilo. Ele está maduro para aquilo, enquanto nós temos... Claro, maduro entre aspas, não é sempre. Sim. Mas você fez uma colocação que eu achei muito importante e eu também percebi isso. Professores. A grande maioria fazendo esse tipo de coisa. Vamos colocar mais um professor nessa conversa. Celso Antunes. Celso Antunes? Agora vamos dar Ele vai trazer aí um complemento para a gente jogar um pouquinho mais de combustível nessa conversa de vocês. Está excelente, né? Então vamos pedir nossa técnica, coloca a palavra do professor Celso Antunes, por favor. Unesco, para muitos professores, é apenas uma sigla. Uma organização ligada às Nações Unidas, que cuida de cultura e que cuida de educação. Para a maior parte dos alunos, sequer sabem o que é a Unesco. Mas a Unesco é uma entidade internacional que acompanha o mundo da educação, o mundo da escola. E suas referências, seus postulados, suas ideias, não importam apenas a este ou aquele país, mas quem pensa na Terra como um mundo globalizado. E quando medita, quando reflete sobre a educação para o século XXI, a Unesco nos ensina que esta educação deve estar apoiada em 4 pilares, que funcionam mais ou menos como os 4 pés de uma cadeira, onde um não é mais importante que o outro e onde a uniformidade de todos eles dão segurança a esse móvel. E quais são os 4 pilares da educação para a Unesco que devemos ter em mente em cada aula que se ministra, em cada conteúdo que se passa, em cada prova que se faz? O primeiro pilar é ensinar o aluno a aprender. Não mais ensinar coisas, não mais ensinar conteúdos, mas se valer dos conteúdos para que ele aprenda a aprender, para que ele aprenda a pesquisar, para que ele aprenda a perceber a realidade dele, daqueles saberes da matemática, da história, das ciências, da geografia que ele aprende. Portanto, o primeiro pé da cadeira é aprender a aprender.
O segundo pilar, o segundo pé, é ensinar o aluno a se relacionar, a se socializar, a fazer amigos, a compreender a importância de trabalhar em grupo, a organizar-se em termos de equipe. Isto é crucial e geralmente distante da escola brasileira por aquela vontade de se trabalhar alunos enfileirados. O terceiro pilar da Unesco, tão importante quanto os outros dois, é o pilar de desenvolver no aluno as suas competências, aprender a fazer, aprender a transformar o que aprendeu na materialização das suas ações. E o quarto pilar, ensinar o aluno a ser, não apenas a transitar pelos valores, repetindo-os como quem repete um conceito, mas a ser íntegro, honesto, solidário, companheiro. Se a sua aula, seja qual for a disciplina, seja qual for o nível ensinado, não estiver contemplando os quatro pilares, reflita e mude. É uma pequena mudança, mas é uma mudança imprescindível. A gente colocou alguma coisa a mais nessa conversa nossa, né, professores? Ele traz aí uma abordagem que nós podemos muito bem pegar um gancho. Em breve o professor Celso vai virar aqui ao programa também. É uma questão só da agenda dele lá. Mas eu gostaria de pegar uma coisa, quando ele fala desses quatro pilares, que tem um que tenha muito a ver com a andragogia. Aliás, os quatro podem ser transferidos. Sim, os quatro. Mas tem um que é especial, tá aí, porque a andragogia está se voltada... O adulto, se ele quer saber que você faça uma coisa, que você mostra para ele que aquilo tem uma aplicabilidade, que é a questão até do lado pragmático. A criança ainda não tem muito essa visão da praticidade do que ela está aprendendo. Que é um erro também, que gradativamente ela deveria saber. Então, esse aprender a fazer é uma coisa que na andragogia se aplica no princípio de que eu preciso ver o lado pragmático disso. Daí onde você ter colocado que 80%, a maioria dos que dão treinamento acaba fazendo abordagem pedagógica e não andragógica, não mostrando como é que se faz a aplicabilidade daquilo tudo. Gostaria que você comentasse isso. Vou complementar o que você está nos trazendo com propriedade. Quando nós falamos de andragogia, nós estamos falando já um público adulto. O público adulto, hoje, os jovens já estão amadurecendo mais rapidamente. Então, nós já partimos em ensinar. Já dentro de um ensino médio, usando os pedagógicos, já não dá certo. Já começamos por aí. Quando nós vamos lidar com um adulto, que a gente fala, não, depois de 18, 21, etc., a primeira coisa que nós observamos, que é própria da andragogia, as técnicas, os instrumentos, os mecanismos que serão utilizados conduzem a um propósito claro. Por quê? O adulto quer saber para que aquilo que está sendo passado a ele vai servir. Sim. Porque ele já teve uma vivência, uma experiência que a criança não teve ainda. Ou seja, a riqueza, quando diz um dos pilares é o relacionar etimologicamente é criar laços, vínculos. E os vínculos são criados exatamente pela somatória de vivências e experiências. Então o adulto ele tem que ter com muita clareza. Isso que você está me trazendo, universidade, ensino médio, organizações, estou falando também ambientes empresariais, isso que você está me trazendo em termos de educação corporativa. Tem função real na prática? Qual é o grande propósito? Como eu posso aplicar... Para que vai conhecer? Qual é a prática disso? Exato. E nós dizemos assim que a andragogia, ele é um processo horizontal de melhoria contínua, ele tem que agregar valor o tempo todo. Enquanto que a pedagogia é vertical, é sempre o professor para o aluno. Enquanto na educação corporativa é o contrário, é o aprender com, é o compartilhar com, é o cooperar com, o tempo todo são em parcerias. E Lúcia, veja bem uma coisa, você está falando aí. Para a empresa, né, vamos pensar, educação corporativa. Até não podemos chamar corporativa, está bonito o nome, educação corporativa. A andragogia se aplica aí na medida em que esse talvez seja um dos grandes problemas de quem dá o treinamento. E você do treinamento também já trabalha nessa área, que é exatamente o seguinte. Se você está dando alguma coisa dentro de um conceito, a primeira coisa que interessa para o funcionário, que interessa para a empresa, é assim, mas isso se aplica onde? E qual é a prática que você tem? Se você não tem a prática, mas pelo menos você pode dizer para ele, isso se aplica em tal coisa assim, assim.
E dentro desses 4 conceitos, que é o princípio do conhecer, do conviver, da questão do ser, do fazer, todos eles podem ser perfeitamente aplicados no lado andragógico, porque ele vem o conhecimento, mas esse é o diferencial, né? E agora, aí cabe assim, um questionamento para você. Diante dessa situação que nós colocamos, diante do vídeo do Celso Antônio, qual a tua perspectiva de mudança dessa situação? Como é que você vê isso? Estamos caminhando, está patinando? Está ainda patinando. Bons profissionais da área da educação corporativa já se apropriaram desses conceitos, certamente. Mas como o mercado, né, o entorno das organizações ainda fala em pedagogia empresarial, nós estamos fazendo, eu digo, um movimento... Pedagogia para adulto. Exato. Nós temos que deixar muito claro o que significa e o que diferencia uma coisa da outra. Esses 4 pilares, eles são para educação. Educação vem do latim, né, ex ducere, ou seja, despertar potencialidades, que isso independe de qualquer fase do ser humano. Sim. Só que o educar crianças e educar adultos se utiliza de técnicas diferenciadas. Uns 2 meses atrás saiu uma pesquisa, o quê? Que já vem comprovando o que nós já sabíamos, né? O adulto somente retém 10% quando ele ouve. Ou seja, se nós temos um conteudista despejando o tempo todo, em 72 horas, a pesquisa foi feita em 72 horas, o que ele ouve, ele guarda somente 10%. Entretanto, se nós usarmos as técnicas andragógicas, que é ele ouve, ele vê, ele toca, ele manipula, ele vê o resultado prático, ele retém 85%. E essa pesquisa foi muito interessante, porque ela diz assim, técnicas pedagógicas não mais atendem às necessidades dos adultos. Entretanto, as andragógicas, face à aceleração da juventude das crianças, atendem às crianças. É o contrário. Olha que interessante. Atende. A pedagógica não atende ao adulto, mas o andragógica atende também às crianças. Mas a pesquisa foi longe. Como sei que você já leu muitas coisas a respeito do professor Henrique José de Souza, e pegando a tríade lá, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles falam até de filosofia para criança, Sim. e lá já está o método do andragógico, já está lá, porque ele treinava com que ele trabalhava. E o que faz o professor Henrique na sua maiêutica diferenciada? Ele vai lá, ele pega do andragógico, ele desce até a criança e faz exatamente isso que você faz. A criança também gosta de você pegar e mostrar para ela, não é? Olha, a bola, mas a bola serve para isso, só vamos brincar. Ela quer a prática. E então, aqui, eu acho que o andragógico pode ser aplicado à prática. Você está trazendo um reforço muito interessante. Quando Platão, Aristóteles já tratava desse assunto, o que ele dizia? Filosofia significa amor à sabedoria. Quando uma criança perguntava ao ver uma bola o que é isso, em vez de se dar a resposta, você estimula a pensar, o que será que é isso? Alguém pega uma cor, né? Por exemplo, verde, em vez de falar como surgiu o verde, você faz a criança experimentar. Pegue várias coisas e misture. Aí ela vai mesmo descobrir que se ela misturar o amarelo e o azul, ela terá a cor verde. Que é o fazer dos 4 pilares. Exatamente. Estimular a pensar, a fazer, a refletir. E aí sim, você vê um propósito naquilo. E não ao contrário. Outro dia me falou, Lúcia, por que você disse que não a chame de professora? Você sabia disso? Para ela, não me chame de professora. Aí todo mundo, por que não quer? Gente, porque eu fui ao longo da minha existência, eu tenho 61 anos, viu? Nada a esconder, nada a esconder. Ao longo eu fui percebendo que a maioria dos professores diziam, qual é o seu papel como professor? Formar. E eu aprendi que é o contrário. O nosso papel como educador é tirar da forma, é exatamente despertar. Não é formatar, mantê-lo num quadrado. O adulto não mais aceita ser mantido num quadrado, a não ser que ele goste de estar na zona de conforto. Ele já Quando foi está na zona de conforto, formatado. não me questione. Ele já foi formatado, Já foi temos que tirar ele. Uma das coisas que você está vendo aí, você queria falar de pergunta? Então vamos lá, porque o nosso teleinternauta é importante. Essa pergunta aqui é seríssima. Osmar de Moraes, do Cambuci. Boa tarde, Osmar, muito obrigado pela participação. Ele pergunta o seguinte: a senhora falou
que no ensino médio você já tem adultos. Ou pela idade, ou pela capacidade hoje não é intelectual. cronológico, não é cronológico. Ele fala assim, os professores que atuam no ensino médio, especialmente no ensino técnico, têm formação andragógica? Como eu respondo sinceramente, a minha percepção, Lúcia Helena falando, não. Por quê? Olha, eu estou em universidades, eu venho me batendo bastante sobre esse assunto, né? As faculdades que formam, olha lá, novamente, formatam os professores, se utilizam de técnicas pedagógicas, e elas vão levar isso para as escolas onde elas forem atuar. Só que eu estou com um projeto, e até os convido a participar, porque vai ser uma luta boa, onde o nome do projeto é Quem Educa o Educador? Não estou falando de formação de professor, de história, matemática, não é isso. Quem educa um educador? Porque vai muito além. Além do conhecimento, da expertise, como diz o mercado, né, do domínio técnico daquela disciplina, você tem valores a agregar, ética, caráter, moral, fazê-lo pensar, refletir, tudo isso já deveria estar fazendo parte do conteúdo programático das universidades. Independente, eu acho que em vez de chamar faculdade de pedagogia para formar professores, nós temos que despertar o verdadeiro sentido da palavra educação, do educador, que vai muito além do quadrado de uma sala de aula, inclusive. E que não é alguma coisa apenas da escola. Lembrando que antigamente a palavra educação era até usada no outro sentido. Educação vem do berço. Então a base está lá. Você tem outra ou é só essa? César, tem mais alguma, Serrano? Além do Osmar? Além do Osmar, tem? Se não tem, então eu vou fazer uma outra. A outra é a seguinte, você falou aí, eu até estava vendo, pesquisando algumas coisas na internet, você falou desse aspecto do teu projeto, eu tenho um outro projeto que é mais ou menos, não um projeto, é o tema de uma conferência, quem cuida de quem cuida, então quem forma, quem cuida de quem cuida, que esse é um problema também lá. Agora eu tenho uma coisa que é assim, existe uma classificação que fala assim, primeiro nível, de 3 a 6 anos de idade, chamam isso de paidagogia, que é lá o comecinho, que eu jogaria do ensino do pré. Aí eu jogo no pré, eles chamam de, então, a pedagogia, que já é o ensino infantil com o fundamental. Aí depois vem a ebegogia. A ebegogia, que é o novo, né? O jovem, que pega a fase da adolescência, saindo do ensino fundamental para o ensino médio. Aí entra a andragogia, que é saindo do ensino médio para o ensino universitário. E, por último, até uma vez que nós discutimos, você até colocou isso num livro que ainda não foi publicado, que é a eutagogia, que é a capacidade de se autodirecionar. Então, eu acho que é como se fosse assim, vamos pensar, Lucilena, em uma pirâmide, onde estivesse a base. Isso aí não seria uma coisa mais ou menos assim, um método, só que ele tem assim, nessa faixa de idade é assim que eu trato. Nessa faixa de idade, essa outra. Olha, eu já assisti muitas palestras por aí. E foi uma das coisas que me despertou, ainda bem que você me confirmou isso, que realmente é como se eu fosse uma criança ali e o cara estivesse me tratando pedagogicamente. Exato. Ele não me tratava como um andragógico, como um ser adulto. Ele estava fazendo umas coisas lá que eu falei, pô, peraí. Né? Então, você conhece essa estrutura? Você pode, tem sentido? Quando é que se chega a eutagogia? Todas elas estão juntas? Eu diria assim, todas elas fazem parte de um todo. Processo. Aliás, a educação que desde a barriguinha da mamãe, os pais, etc., que hoje está sendo delargada e não delegada. Os pais estão delargando na mão daqueles que ainda não estão preparados. Os jovens estão indo ministrar aulas em colégio de ensino fundamental e médio, sem o devido preparo, inclusive familiar. E nós aprendemos que você só dá o que tem. Se você não tem, você vai passar o quê? Então, a educação, eu digo, desde que nós nascemos até o último momento da gente transitar pelo planeta, nós estamos num contínuo movimento de melhoria contínua, que é o que nas organizações chama a busca da excelência. O que é buscar a excelência? Cada dia fazer melhor aquilo que você já faz muitíssimo bem. É sempre ampliar os seus conhecimentos. E quando nós falamos, é ir além das escolas formais. Quando nós falamos escola, é qualquer ambiente que nos propicie
aprendizado. Pois é, aprendizado não está Porque somente na criança escola, a gente fala né? em ensino, adulto é em processo de aprendizagem. E no adulto são inúmeros os processos que conduzem ou não à aprendizagem. Enquanto na criança, todo o processo, nós falamos, é de cima para baixo, né? Os melhores é que vão colocar os conteúdos nas crianças, até isso hoje se questiona. Quem é que determina o que uma criança precisa aprender? Geralmente adultos nem todos bem preparados, que vêm dos órgãos governamentais, isso eu estou falando em qualquer país, vem sempre de cima para baixo. Já o adulto, não, ele precisa participar do processo. Como é que um adulto se compromete, se engaja no processo organizacional? Se ele não vai participar. Quando ele faz parte, e lá ele faz parte e ele é cobrado por fazer parte. É diferente da criança. Diferente da criança. Então, agora, essa discussão está fantástica, né? E aquela máxima é verdadeira. A entrevista boa passa rápido, mas nós temos um intervalinho para fazer, só para dar uma quebradinha um pouco, né? Nós temos o seu Moreira esteve lá em Joaquim Felício. Joaquim Felício. Minas Gerais? Minas. Não é? Isso. Qual foi o trabalho lá, professor? Não, nós fizemos um trabalho lá de capacitação com psicologia das relações humanas para os professores, para o grupo de professores, a diretoria, a secretária, toda a escola da prefeitura. Foi um trabalho andragógico. Eu sempre me preocupo. Para professores, né? Eu vou lá e falo para eles sempre assim, não estou fazendo uma palestra, aqui não é pedagogia, aqui é andragogia. E sempre levo para dizer assim, isso se aplica nisso. Perfeito. E quando dá para fazer os exercícios e as coisas para provar a prática, eu sempre levo essa questão da prática para se configurar o andragógico, senão também não tem nem sentido ficar trabalhando lá e vou ficar blá, 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 e um monte de coisa lá caindo e o cara no final sai de lá sem saber nada. Então vamos ver aí o depoimento de uma professora lá de Joaquim Felício. Secretária da Educação. Secretária da Educação. Qual é o nome dela, você lembra? Liliane. Liliane. Então vamos ouvir a palavra dela, porque foi o senhor fez lá um trabalho de andragogia. O programa Missão Educar entrevista agora a professora Liliane aqui na cidade de Joaquim Felício para nos falar um pouco a respeito da educação aqui do município, bem como do evento que está sendo realizado aqui na escola em parceria com o Instituto IBRAP. Bom, no ano passado, eu fui convidada para ser a secretária municipal de educação, do nosso município, e eu recebi, esse convite com grande alegria, porque eu tenho um amor muito grande pela nossa educação e assumi isso com muita responsabilidade e comprometimento, e temos avançado muito, não que a gente não tenha avançado, mas temos procurado dar todo o apoio, tudo aquilo que é necessário para a nossa educação. Então, esse ano nós colocamos como foco principal a nossa educação infantil, melhoramos os trabalhos com a nossa creche, estamos fazendo o possível também dentro do nosso ensino fundamental para melhorar cada vez mais a nossa educação com qualidade. Conseguimos cursos técnicos para o nosso município, estamos tentando agora a implantação dos polos da universidade, da Unimontes, Universidade Aberta do Brasil, que com certeza iniciaremos agora em agosto. Então estamos caminhando e queremos avançar muito mais. Sabemos da importância da educação das nossas crianças e temos tentado construir um cidadão completo, respeitando as diferenças. E o motivo maior de estarmos aqui hoje, durante esses 3 dias, com esse curso de 30 horas, que está sendo incrível, os nossos professores estão adorando, coisas que eles vinham pedindo há muito tempo, porque tivemos vários outros cursos, mas não um que viesse trazer, agregar tanto conhecimento. Bom, esse curso ele vem fazer com que nós tenhamos um novo olhar para a nossa educação, para os nossos alunos. A gente recebe o nosso aluno, ele chega, ele vem da sua casa com personalidades, tem situações as mais variadas, e aqui a gente tem que enxergar não o aluno por completo, a sua limitação, o porquê dele estar bem, o porquê dele não estar. E a gente tem
tem tentado buscar isso, e esse curso veio justamente nos ajudar, né, a enxergar o nosso aluno no todo, né, não só na preocupação da aprendizagem, daquilo que ele tem que saber dentro de cada habilidade, competência, dentro de cada ano, mas também ver o lado humano, né, e com isso transformar a nossa educação e fazer com que a sala de aula se torne um lugar, né, prazeroso, onde ele se sinta bem, onde ele queira aprender. E é isso que nós estamos buscando. E a nossa preocupação, né, da nossa educação do município de Joaquim Felício é isso. Ok, uma professora. Educação de qualidade. Muito obrigado pela sua entrevista. E bastante sucesso, é claro, na sua administração aí. O Missão Educar lhe agradece através da aptv.com.br. Obrigada, professor. Então, eu estava com o microfone desligado aqui, vou repetir o que eu falei. Essa secretária, ela disse bem o que os senhores estão conversando aqui, né? Então, eu imagino quantos professores estão precisando, desejando, terem um trabalho de andragogia consigo, porque eles são profissionais, não é? Sim. Para que eles possam, então, fazer o trabalho deles a contento, né, professora? Exato. Eu ouso dizer assim, nós que lidamos com adultos devemos usar as técnicas andragógicas para ensinar as técnicas pedagógicas, Exato. já que esses adultos estarão com crianças. Portanto, nós devemos usar a andragógica com os adultos, para que eles apliquem as pedagógicas naquele segmento pelos quais eles são E responsáveis. nisso entra uma coisa assim que às vezes me preocupa. Determinadas atividades que eu vejo que deveriam estar no nível andragógico, elas são aplicadas, mas saem do andragógico e ficam muito no pedagógico. Volta para o Ficam pedagógico. muito infantis. Exato. Ela tem que ser readaptada às condições andragógicas, porque o meu grupo é andragógico, meu grupo são professores. Com isso, dizer para eles, vocês lá, pedagogicamente, façam a adaptação desta atividade com os seus alunos. Exatamente. Mas você já deve ter visto muito isso dentro de empresa, é pior ainda. Exato. Algumas atividades assim que chegam a não ser nem, não é andragógica, aliás, não é pedagógica, aquela que eu falei para você, pedagógica, que é ainda anterior, Exato. bem infantil. As dinâmicas, elas enriquecem um treinamento. Só que nós não podemos esquecer qual é o nosso público-alvo. A mesma Isso. dinâmica aplicada a crianças tem que ser direcionada diferentemente daquele do adulto. Exatamente. Eu sempre falo, olha o público-alvo, com quem eu estou lidando ao direcionar, né, exercitar uma dinâmica, fazer jogos cooperativos. Existem N técnicas facilitadoras. Fica tudo muito bonito, muito jogo cooperativo, mas eu tenho que trabalhar ali na educação. A empresa, ela tem que buscar uma coisa que é assim para ela tem que ver. Ali é o lado São Tomé. E mesmo porque também é ver para querer, porque ali tem que ser a base. Qual é a aplicação disso? Olha, vou falar para você, o grande problema que eu mais enfrentei quando na era da educação empresarial e na área de treinamento foi sempre essas de provar que treinamento é um investimento. Talvez não seja esse o problema, Helena? Ainda temos, infelizmente, algumas organizações que veem exatamente programas de treinamento e desenvolvimento como custo e não como investimento. E não como investimento. Mas não estaria faltando, então, talvez, esse feeling aí do andragógico, né? Para mostrar, para fazer essa coisa. Existe uma lei, uma norma da ABNT, acho que é 10.015. A 10.015 diz o seguinte: não se vai avaliar mais o cara que veio lá para dar o treinamento, porque sempre ficava com a gente, né? O Dirceu não fez, a Lucilene não fez, né? Agora vai ser avaliado sim, quem está lá na frente, aquele que está participando e o que mandou. Ou seja, o que levantou lá, o diagnosticou que você deveria fazer o curso, né, de motivação com a Lucilene, tal, assim, então tá lá. Então são os três. Eu acho que isso vai mudar um pouco, mas isso parece que ainda não entrou em vigor. Nas grandes, embora eles nem estejam afetos às normas, nós estamos em grandes organizações que eles primam pela avaliação, mas avaliação com foco em resultados, não pela avaliação para ver se a sala estava ok, se o som... Não, okay. Não, esse não.
Exatamente, Também o até foco em concordo. resultados. Resultado. Ou seja, já foi diagnosticado que aquele tema deveria ser tratado pela organização. Ponto. Deve-se buscar, interna ou externamente, o profissional melhor preparado para desenvolvê-lo. E em terceiro, nós chamamos o treinando, se ele efetivamente incorporou, agregou, compreendeu aqueles conceitos que foram trazidos. trazidos. Se ele foi lá e aplicar, para não ficar avaliando só o cara que veio lá na frente. É o quarto momento. Até o primeiro, segundo, terceiro, nós chamamos de avaliação de reação. Terminou o programa, você faz. E a avaliação da aplicabilidade estava nas organizações de 90 a 120 dias. Isso, exatamente. Então, reação imediata. Trouxe alguém para tratar de um tema que vocês mesmos Avaliou levantaram ali como na hora. necessário e o que aprenderam. 90 a 120 dias é o prazo, geralmente, que as organizações buscam para avaliar quem passou pelo programa, o que está implementando, ou se não está, o porquê. Que às vezes também você aprende muitas coisas e o problema não está em quem trouxe o conhecimento, às vezes você que não quer aplicar. Então, tudo isso também existe esse diagnóstico pós-evento, geralmente de 90 a 120 dias. É fundamental. E você usou uma expressão, na hora que você falou, me chamou a atenção, né? Crer para ver, ver para crer. Esse é um jogo de palavras interessante. A criança, ela precisa ver como você faz, etc., para dar resultado. O adulto é o contrário. Ele precisa logo, logo saber que a aplicabilidade, e hoje, com o conceito de ecofelicidade, que é diferente do conceito só de ecologia, poluição, camada de ozônio, que vai muito além, sustentabilidade humana e organizacional, esse conceito já nos cobra. Exatamente. Tudo isso que nós fazemos, estamos trazendo, te torna feliz? Porque resultados organizacionais têm que estar ligados a resultados pessoais. Aí dá uma outra entrevista completa para falar do FIB aí, né? Professora, a gente sempre no programa a gente fala das dificuldades, né? Mas também há os pontos positivos. Sem dúvida. A senhora pode nos contar, sem precisar citar nomes, essas coisas, alguma experiência recente que a senhora gostou muito de ter exercido? Sim. Na realidade, quando nós falamos para a utilização de técnicas andragógicas, nós já levamos para a organização a somatória delas. Então, por exemplo, cases de sucesso. Quais são hoje nas grandes organizações? Desenvolvimento das lideranças. Quando você prepara as lideranças com essas técnicas que incorporam storytelling, PNL, programação neurolinguística, né, a sigla, todo esse mecanismo que nós chamamos de educar adultos para transformá-lo, porque na realidade o processo é transformar pessoas para que elas transformem as organizações. Quando nós ouvimos assim, é difícil mudar uma cultura, eu estou em empresa e já estive em empresas que a alta administração diz, nós precisamos mudar. E quando ela está junto com o time, certamente as mudanças ocorrem. A somatória dessas técnicas são facilitadoras, e principalmente quando nós aplicamos as lideranças. Quando falamos de lideranças, aqueles que estão posicionados como supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, CEOs nas organizações. E aqueles que a gente chama na primeira linha, tem sim como papel influenciar pessoas para que elas sejam felizes e que, consequentemente, cumpram o papel para o qual foram contratadas. Que nós estamos nas organizações para cumprimento de papéis, não só para cumprir a descrição de cargo, que é outra coisa que a gente observa que não está claro. Não é cumprir a descrição de cargo, é cumprimento de papel, que vai muito além. Aí nós vamos longe. Quando nós falamos de andragogia, a gente não fica cobrando só conhecimento, habilidade e atitude, que é o resuminho de uma competência. Nós vamos além, nós estamos falando de metacompetência, do grego meta, ir muito além de. Nós estamos falando dos aspectos comportamentais. O Instituto Gallup, há uns 3 anos atrás, já fez uma pesquisa que diz que 87% das pessoas desligadas das organizações não são pela ausência do conhecimento técnico, porque hoje ninguém dá para dizer que não estuda, né? Estamos cheios de programas maravilhosos, gratuitos, até Harvard e outras, através do ensino à distância. Agora, mais do que isso, assim, daqui a pouco, Luciano, o que importa para a empresa é se você chegar lá e falar assim, nós faz.
E se você fizer, não adianta eu chegar lá com o meu diploma de Harvard, não fiz. Ela vai pegar você que faz. É isso que o pessoal tem que entender, essa diferença entre conhecer e saber. O cara tem um monte de conhecimento, mas não sabe nada. Não sabe, exatamente. E a prática, as empresas estão buscando prática. Então é lembrar que pessoas estão se capacitando por aí das mais diferentes maneiras. E aí o andragógico entra junto com a palavra que eu falei para você. Eutagógico, que é a hora que eu decido, que antigamente a gente fazia, que era o ensino, o autodidatismo, lembra? Os autodidatas, antigamente, eles eram respeitados, o cara é autodidata. Hoje o autodidatismo é o eutagógico, é a hora que eu vou estudar, pegar os livros, pegar o material, pesquisar dentro da internet. Complementando, né, o resultado da pesquisa, nós temos que 87% das pessoas são desligadas pela ausência de comportamentos esperados pela organização. Olhe lá, e não pela ausência do conhecimento, porque conhecimento está à disposição de todos. Transformar o conhecimento em saber, que é o diferente. Tem gente que conhece muito e fica no diletantismo intelectual, é uma biblioteca ambulante. Agora, transformar essa biblioteca em aplicabilidade que vai além daquilo que é bom para mim, tem que ser bom para a organização, para o seu entorno, para a humanidade. Não basta criar, tem que inovar, né? Tem gente muito criativa, cheia de ideias, mas não coloca na prática diária, não inova. Entre um e outro, as empresas preferem aqueles inovadores que trazem inovações sobre seus processos. Não adianta só ter ideias. E que não tem medo de praticar, mesmo porque... E não tem medo de errar. Nós estamos com um grupo de gente que hoje tem medo de errar. Mas eu vou lhe dizer, olha, você está me dando uns ganchos interessantes. O mercado corporativo, Dirceu, vem dizendo o seguinte, errar não é humano. Como é que alguém contrata um belo profissional para que ele erre, dê um desfalque, que perca clientes... Olhe lá, então o conceito, aliás, nem mais pega bem, nós falamos, me perdoe, errar é humano. É ao contrário, errar não é humano. Nós aprendemos, né, com etimologia, mana, sânscrito, mente. Se nós somos seres pensantes, logo nós devemos pensar, planejar antes de fazer. Mas nós somos seres emocionantes também. Os emocionantes é que dá o complicômetro da nossa existência. É ele que vem, mas ele vem ali para dar o jogo da polaridade. E o que nós temos que fazer? O equilíbrio, mente e emoção. Então, o problema não é talvez o jogo das palavras aí, é se perceber que em todas as possibilidades você não pode esquecer polaridade. Eu vou acertar ou eu vou errar. Agora, se uma empresa não quer jogar com essa possibilidade, é meio difícil você pensar em termos de evolução, não existe. A ousadia, eu amo a palavra ousar, porque eu digo que tem um favor... Ousar com sabedoria, né? Ousar com sabedoria, exatamente. A ousadia é que leva à evolução. Não é o corajoso valentão, né? Não, nós estamos falando tudo que leva à evolução, alguém um dia ousou fazer, independente se ou não dar certo. Aliás, né, muitos já dizem, eu não erro, eu apenas testo possibilidades. Foi Thomas Edison que falou. Thomas Edison, que quando questionaram, mas você já experimentou uma série de filamentos? Não, eu não errei, estou testando possibilidades. O ser humano, por essência... No nosso processo evolutivo, nós o tempo todo estamos testando possibilidades, abraçando oportunidades. Agora, o que nós temos que ver? Existe o caminho que me leva a errar menos, entre aspas. Isso. E não ficar usando, já que errar é humano, eu me permito errar muitas vezes. Aí não, que está, é a palavra que mata, né? É a palavra que mata, porque na verdade aí todo o processo é assim. Se ao invés de tira essa frase e apresenta para o empresário assim, amigo, lei de polaridade. Eu tenho 99,9% de dar certo. Entretanto, e se ele falar esse 0,1, Einstein disse que o zero absoluto não existe e 20 pesquisadores de alto nível ficaram durante 20 anos pesquisando para chegar ao zero absoluto e chegaram sim, chegaram a 0,0000001. Ou seja, não se mas chega existe lá. O 0,0001. Exatamente. Existe ainda a fagulha da... Mas é a polaridade. Exatamente. Se ele jogar com essa polaridade, o cara tem 99,9% de possibilidade de acerto. E se aquele pedacinho que faltou, é como a estatística. Isso acontece entre 10 mil. E vai saber se é exatamente a sua vez? Exatamente. Senão ninguém... a ousadia que ele falou, a ousadia... com sabedoria. Eu digo ousar com coragem e juízo. Senão... Temos que ousar com coragem, mas muito juízo, né? Perdeu o juízo, menina. Muito bom.
Então, na verdade, nós estamos aí agora com mais ou menos uns 5 minutos de programa, ou 4, né? Então, eu vou pedir à professora aqui, desculpa chamar a professora, mas estou tão viciado aqui, né? Educadora melhor? Não se importa, nós não devemos nos importar com títulos, ok. e sim com o nosso papel na humanidade. Perfeito. Né? Esse negócio de títulos, Lucelena, porque pronto. nós não... Lucelena. Isso, Lucelena. Lucelena, então, eu gostaria das suas considerações finais. E também nós depois vamos pedir seu contato para quem quiser procurá-la. Tem o seu site, né? Temos site. Quem puder procurá-la, poder então encontrar o seu trabalho, poder manter um contato, convidá-la para alguma atividade, né? Sim. Que certamente vai ser algo espetacular, nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas só quais são as suas considerações finais sobre aquilo que nós não conseguimos falar aqui por falta de tempo? Nós fomos convidados a falar sobre andragogia. E quando nós falamos de andragogia, acabamos de concluir, porque não existe conclusão também absoluta, Não. ok? Porque o que acabamos pode ser obsoleto. Fechamos para abrir outra porta. Exato. Mas nós podemos dizer assim, se nós estamos em ambientes lidando com adultos, mesmo que seja para ensiná-los a melhor utilizar técnicas aplicadas à infância, devemos usar mecanismos e estratégias onde nós possamos assegurar que esse adulto estará melhor preparado para a aplicabilidade dos conceitos. Então, não basta, né? Capacidade de síntese. Vamos ver o tempo, né? Muitíssimo bem. Então, professora Lucelena, qual é o seu... Eu estou aqui mexendo com o microfone, estou toda hora desligando o telefone. A sua síntese foi fantástica. Qual é o seu site para que o pessoal possa, a gente até vai colocar no GC também, encontrar o seu trabalho e a senhora? Ok. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e me coloco à disposição de todo o público. Eu respondo a todos os e-mails, viu, gente? Vocês vão ver que vai ser de madrugada, mas eu respondo a todos, porque eu trabalho 3 períodos. Mas vamos lá. O site é www.palestrantelucielena.com.br. E o e-mail lucielena@palestrantelucielena.com.br. E o Face? Facebook, Palestrante Lucielena. Então Muito pode bem. falar, palestrante Lucelena. Não só Ah, professora olha, palestrante. achei já a denominação dela. É que é a minha missão primeira dentro das organizações. Palestrar, Verdade. falar, levar, Mas Verdade. o Transformar. parlare. Então, parlare. eu só quero chamar a atenção dos nossos internautas que na semana que vem nós vamos colocar aqui em pauta a participação da família na educação do educando, né? Importante. Desde de 1 ano, 1 ano e meio, ali na crechezinha, até lá longe, porque para o pai e para a mãe, o filho nunca é velho demais, né? E é uma coisa importante, o professor vai falar muito desse assunto. E vamos também, digamos, responder perguntas de vocês sobre esse assunto. Então, fiquem atentos, que esse vai ser um grande tema que nós vamos colocar aqui, além dos nossos vídeos de Angola, que faltamos colocar por falta de tempo nos programas anteriores, né? Do 2º Congresso Internacional de Educação, com a palavra de mais alguns professores que estiveram lá com o professor Diceu Moreira também, professores angolanos, ok? Professor, quais são as suas considerações finais? Bom, primeiro, acho que nós tivemos uma oportunidade enorme de trazer aqui à tona a questão da andragogia, que é uma coisa que estava me incomodando já há algum tempo, porque eu caminho por aí, muito mais na área de educação, e a Lucielena hoje está bastante na área empresarial, e eu migrei muito da empresarial para lá, mas eu transito um pouquinho, uns 20% eu transito por ela aí. Que a gente trazer alguém para falar, porque os educadores, os professores, os profissionais da área vão estar assistindo, vão poder ver isso e realmente compreender que não se trata de uma questão de mudar, se trata de um método. E eu tomo o cuidado que se eu pego a pedagogia, eu vou estar aplicando, eu estou levando técnicas de ficam infantis, que é o que a gente vê por aí. E palestra de gurus, então, parece que eles não saem da pedagogia. Continuam lá na coisa. Eles são os primeiros a não mergulhar na andragogia. São os primeiros a pouco saber daquilo que faz. Tratam a gente como se estivesse lá, que a gente não soubesse absolutamente nada. Tudo que está sentado ali, uma desse. Nesse sentido, foi perfeito. Eu já conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho e sei muito bem da sua competência, do que você conhece do assunto. Acho que isso ficou, apesar do tempo, acho que ficou bem esclarecido aqui
para aqueles que nos assistiram e que é bom, que vai ficar no YouTube depois. Muita gente poderá acessar, inclusive tenho certeza que você vai divulgar isso também lá junto com o seu mail. Então, olha, tem aí, gente, nós temos aí o Facebook da professora, hein? Dá uma entradinha lá. Qual é o Facebook, professora? É Palestrante Lucilena. Palestrante Lucilena, né? Tem o site, tem o Facebook. Eu tem... sou achável. Achável. Estou em todas as mídias. Coloca no LinkedIn, no Twitter. Tem o LinkedIn também. Verdade, verdade. Aí e tem mais, é só botar no Google, né, Lúcia? Bem, antes que nós Põe no Google que... antes que nós sejamos expulsos aqui do estúdio por estourar o tempo, né? Pela nossa diretora Liliana Gonçalves. Então, nós agradecemos muito a você que está nos vendo aí. Estaremos segunda-feira que vem, dia 21 de abril, aqui com vocês, um programa especialíssimo sobre família participando da educação. Agradecemos por demais a palestrante Lucilena, professor Ciro Moreira, a técnica Guilherme, o Odair do CLIC ABC, Rodolfo de Andrade de volta hoje nos ajudando aqui também, a Giovana Moreira também nos ajudando aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo Missão Educar, com certeza. Obrigado.